Pensa na geopolítica como se fosse, sei lá, o sistema operacional do planeta. Ou talvez as regras de um jogo global gigante. Basicamente é ela que define quem tem poder, quem negocia com quem e, o mais importante de tudo, quem dá as cartas. Então, bora mergulhar nessa história. Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Porque, ao longo da história, várias potências e ideias diferentes competiram para escrever esse livro de regras. E entender como essas regras mudaram com o tempo ajuda e muito a gente a decifrar o mundo complexo de hoje. Para responder a nossa pergunta, a gente vai passar por 5 grandes eras. Pensa nelas como capítulos da história de como a ordem mundial foi construída, depois destruída e reconstruída de novo. Ok, nossa jornada começa lá pelo século XVI. Foi o momento em que as potências da Europa começaram, pela primeiríssima vez, a competir numa escala que era de fato global. O tabuleiro do jogo estava se expandindo para o mundo inteiro. Olha só, 3 momentos definiram essa época. Primeiro, a corrida maluca por colônias que começou com os descobrimentos. Depois, o nascimento dos países como a gente conhece hoje, lá na Paz de Westfália. E para fechar, a força do nacionalismo que explodiu com a Revolução Francesa. Tudo isso junto criou o cenário para o primeiro grande jogo de poder global. E o sistema operacional dessa era era o mercantilismo. A lógica era bem simples. Quanto mais colônias e ouro um país tivesse, mais poderoso ele seria. A geopolítica, então, era uma briga de foice por rotas de comércio e por territórios bem distantes. Agora, presta atenção, porque o ponto de virada mesmo, a grande mudança, foi a Paz de Westfália, em 1648. Foi um momento revolucionário. Ela basicamente disse que o mundo seria formado por estados-nação soberanos, sabe, cada um com autoridade total no seu próprio território. Os impérios e a igreja não eram mais os únicos jogadores, ali nascia o sistema internacional que a gente tem até hoje. Vamos pular agora para o século XIX. Depois de séculos com várias potências brigando entre si, uma delas saiu como a grande vencedora, e aí começou uma era de domínio de um só império. Depois que Napoleão foi derrotado, a Grã-Bretanha consolidou seu poder de um jeito impressionante. O auge foi na Conferência de Berlim. Mas essa ordem toda já começava a trincar no início do século XX, com a Europa se dividindo em 2 grupos rivais. Essa era ficou conhecida como Pax Britânica ou Paz Britânica. A Marinha Real Britânica não só protegia as colônias do Império, mas também garantia a tal liberdade dos mares. Na prática, isso significava proteger o livre comércio, que, claro, beneficiava a própria Grã-Bretanha. Ela era a potência que equilibrava o jogo, sabe? Mas o fim dessa paz estava chegando. As potências europeias se dividiram em 2 blocos armados até os dentes. De um lado, a Tríplice Entente. Do outro, a Tríplice Aliança. A estabilidade da Pax Britânica estava prestes a ir pelos ares. E agora a gente entra no período mais caótico e violento da história moderna. Entre 1914 e 1945, as regras antigas não foram só quebradas, elas foram, assim, aniquiladas num conflito que, na verdade, durou 30 anos. É muito importante ver as 2 guerras mundiais como uma coisa só. A Primeira Guerra simplesmente acabou com os velhos impérios. A crise econômica que veio depois foi o combustível perfeito para ideologias extremistas. E aí, a Segunda Guerra varreu o que sobrou, limpando o tabuleiro para deixar só 2 grandes jogadores. O resultado foi, uau, transformador. A Europa, que tinha dominado o mundo por séculos, estava em ruínas. E mais importante ainda, a criação da bomba atômica mudou as regras da guerra para sempre. Um confronto direto entre as grandes potências virou algo simplesmente impensável. Vamos então para a próxima fase, para ver como isso tudo se desenrolou. O mundo, depois de 1945, tinha um conjunto de regras totalmente novo, definido por uma rivalidade gigantesca entre os 2 grandes vencedores da Segunda Guerra, os Estados Unidos e a União Soviética. Bem-vindos ao mundo bipolar. As regras aqui eram assustadoramente simples. Ou você estava do lado do bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, ou estava do lado do bloco socialista, liderado pela União Soviética. O planeta inteiro virou um campo de batalha entre essas 2 ideologias. E essa divisão ficou oficial com 2 alianças militares enormes. De um lado, a OTAN, com o objetivo claro de conter o avanço do comunismo. Do outro, o Pacto de Varsóvia, criado para proteger e expandir a influência socialista. A Europa foi, literalmente, partida ao meio. O jeito que essa guerra acontecia era bem esquisito. Com a ameaça de destruição nuclear total, os Estados Unidos e a União Soviética nunca se enfrentaram cara a cara.
A briga acontecia por meio de aliados em conflitos locais, as famosas guerras por procuração. E aí, de repente, de um jeito super rápido e dramático, tudo acabou. Com a queda do Muro de Berlim em 89 e o fim da União Soviética em 91, um dos lados desse jogo simplesmente desapareceu. O sistema bipolar que definiu o mundo por quase 50 anos desmoronou. Isso traz a gente para o capítulo final, o capítulo atual da nossa história. Um mundo bem mais complexo, mais instável e onde as regras estão sendo reescritas de novo, agora mesmo, em tempo real. Essa era pós-Guerra Fria tem sido bem turbulenta, né? O otimismo do começo foi por água abaixo com o 11 de setembro e depois com a crise financeira de 2008. Esses eventos aceleraram a passagem de um mundo dominado pelos Estados Unidos para esse sistema com vários polos de poder que a gente vê hoje. Lá nos anos 90, parecia que só tinha um vencedor. Foi o tal momento unipolar americano, a Pax Americana. Muita gente acreditava que o capitalismo e a democracia tinham ganhado a briga de vez e iam se espalhar pelo mundo todo. Só que esse momento não durou muito. Hoje, o mundo é claramente multipolar. A gente está vendo a volta daquela competição estratégica entre grandes potências, uma coisa que muita gente achava que tinha ficado para trás com o fim da Guerra Fria. E os desafios de agora são muito mais variados. Não é só uma disputa militar. É uma competição por tecnologia, por recursos, por influência sobre alianças e também tem um papel cada vez maior dos países emergentes. As regras do jogo estão mais disputadas do que nunca. E isso nos traz de volta a nossa pergunta lá do começo. Se antes as regras eram escritas por um punhado de impérios, depois por uma única superpotência naval e em seguida por 2 blocos, quem é que vai escrevê-las agora? Num mundo com tantos jogadores importantes, talvez a verdadeira questão seja outra. Será que alguém vai conseguir escrever as regras sozinho? Fica aí uma boa pergunta para a gente refletir.